Viva Portugal, viva Cristo Rei, viva a Associação As Esquinas. Boa noite a todos os nossos sócios, simpatizantes. Peço desculpa a todos aqueles que acompanham o trabalho da Associação As Esquinas. Neste caso, é mais um episódio do nosso curso de apologética. A melhor defesa é o ataque. Hoje vamos abordar um assunto que diz respeito mais a situações concretas, uma vez que nos outros dois episódios nos quais falámos da questão da moral como prova absoluta da existência de Deus e também dos argumentos filosóficos da existência de Deus, os primeiros dois, nós hoje vamos abordar factos ocorridos na história da cristandade que nos permitem verificar não só a existência de Deus, como também da existência de um só Deus e de uma só religião, que é a única verdadeira, que é a Igreja Católica, o que também nos ajuda, desde logo, numa exclusão de partes, a admitir que a única religião verdadeira é a religião cristã, é a religião católica. E falamos, portanto, o tema será subordinado aos milagres. Os milagres, o que é que são milagres? Que exemplos é que podemos dar? E o que é que podemos provar a partir do milagre? Muito bem. Vamos só fazer a nossa habitual partilha de ecrã. Vamos um minuto. Aqui está ela. Ok, muito bem. Eu acho que já se estará a ver. Ok. Eu penso que estará a ver. Na última ocasião não deu para ver, houve um problema qualquer que eu não vos sei explicar o que é que aconteceu, mas desta vez espero que esteja a funcionar. Portanto, aqui temos a nossa capa da melhor defesa do ataque, do nosso curso de apologética, coalição número 3, a prova de Deus pelos milagres. Muito bem. Primeiro, eu gostaria de fazer uma breve contextualização histórica de como os milagres têm sido desacreditados nos últimos 200, 250 anos. Quando se deu a chamada Revolução das Luzes, a filosofia das luzes, do iluminismo, do liberalismo, que estão, sabemos nós, eivadas de escuridão, por muito que diga ou que proclame a historiografia de que são uma época de luz, porque não são. Foi a época que, aliás, iniciou a degeneração da sociedade, a degeneração da política, a degeneração da cultura, mas isso é outro assunto. Como é sabido, os liberais adotaram um princípio de ceticismo e um princípio de naturalismo materialista e de positivismo. Ou seja, nós só podemos admitir o real a partir da experiência objetiva e da prova material. Portanto, em função disto, a nova historiografia liberal, que é aquela que predomina até hoje, excluía tudo o que fosse de âmbito sobrenatural, ou seja, tudo o que fosse de âmbito espiritual passaria a ser rejeitado com grande veemência. Na altura, por exemplo, começaram a surgir tratados de apologética a defenderem os milagres e a defenderem os milagres que também atestam a fé, como temos o exemplo da obra O Gênio do Cristianismo, de Chateaubriand, que combatia exatamente esse naturalismo que, como nós já vimos, inclusive no episódio anterior, não se sustenta na prática, porque o naturalismo é insuficiente para chegar às verdades, uma vez que o naturalismo se está circunscrito às realidades materiais e só às realidades materiais. Portanto, o seu âmbito de alcance encerra no materialismo. E nós sabemos que existem várias realidades as quais não podem ser comprovadas pelo materialismo científico, como as verdades metafísicas, como a própria realidade matemática,
a questão do belo, a questão do moral. Portanto, logo aí percebemos que há determinadas questões que o materialismo não alcança. Aliás, dentro desse âmbito, nós até vamos fazer uma sugestão no final da nossa breve explicação, da nossa breve lição, aqui uma recomendação bibliográfica para vocês lerem se estiverem interessados. Portanto, é por essa razão que muitos de nós hoje, perante um sistema educativo ou perante supostos eh, intelectuais, vemos esta aversão a tudo o que diz respeito ao sobrenatural, ou seja, aquilo que excede o natural, portanto, o sobrenaturalismo. Ahm, Quando nós sabemos, em bom rigor, que na comunidade científica, a maioria dos cientistas são deístas, portanto, acreditam na existência de Deus, sendo que alguns, e muitos deles, aliás, muitos deles acreditam na existência dos milagres, porque a partir do momento que admitimos a existência de Deus, então um milagre é algo que pode ser feito por um agente sobrenatural. É muito simples. Então, mas o que é que são milagres? Portanto, milagres é tudo aquilo que, segundo o catecismo da Santa Igreja, aponta para o poder de Deus e para a sua bondade. Portanto, os milagres acabam por ser, antes de mais nada, um ato de glorificação de Deus e um ato de bondade. E também são intervenções extraordinárias de Deus no curso natural das coisas. Lá está. Isso é uma coisa, isso é uma coisa que está acima do natural, sobre o natural, então é sobrenatural. Daí a expressão sobrenatural, que hoje em dia as pessoas também confundem muito com de realidades, digamos, folclóricas, realidades místicas, fantasmagóricas e coisas parecidas, quando o sobrenatural é simplesmente uma definição que, tal como o nome diz, é fora do natural. Muito bem. Nós sabemos que a Santa Igreja Católica é muito precavida com estas situações. Enquanto que nós vemos muito um certo charlatanismo em algumas seitas protestantes, no qual se simulam milagres e se adulteram milagres, nós sabemos que o dicastério para as causas dos santos, na nossa Santa Igreja, que é composta por diversos profissionais, sejam profissionais de psicologia, de filosofia, de medicina, de teologia, trata com grande responsabilidade e com grande prudência as questões das canonizações e das beatificações, assim como pode declarar a autenticidade dos milagres, em muitos casos, depois, se necessário, auxiliado pelo próprio Papa. Portanto, se nós analisarmos a quantidade de milagres que já foram ditos, falados que ocorreram pelo homem, e aqueles que foram realmente validados pela Igreja, nós percebemos que existe um contraste muito significativo. Portanto, a Igreja reconheceu menos milagres do que aqueles que foram ditos que aconteceram. Isso comprova que a Igreja tem realmente um comportamento de seriedade e de prudência que tão bem caracteriza a Igreja. Tanto é que nós temos casos tanto de canonização como de reconhecimento de milagres que demoram décadas a serem reconhecidos. Aqui, vamos lá pegar aqui em alguns exemplos. Dizem que os milagres de Nosso Senhor Jesus Cristo foram daquilo que nós temos acesso ao Evangelho 35. Aqui temos alguns exemplos. Temos os exemplos da expulsão dos demónios na sinagoga de Cafarnaum, a cura do leproso, a cura da sogra de São Pedro, ahm, aqui a mulher curada do sangramento, ahm, que mais? O exorcismo do homem cego e mudo, e acima de todos estes, obviamente, a ressurreição, que é o milagre por excelência, que é o milagre da história da humanidade, da história da existência humana. Portanto, Nosso Senhor foi o grande exorcista de toda a história da humanidade, que expulsou mais demónios e que ainda hoje expulsa pela sua autoridade. Foi o maior responsável por milagres de toda a história, como é evidente, por ser Deus. Foi o grande
o grande portador do título de um milagreiro ao longo da história. Um, e é interessante nós refletirmos sobre o seguinte: se Cristo não operou os milagres que estão escritos nos Evangelhos, o que levou os discípulos, judeus profundamente enraizados na fé judaica, a morrer por aquilo que juraram testemunhar? Nós sabemos que os discípulos de Cristo morreram das formas mais inóspitas possíveis, alguns deles torturados, outros crucificados de cabeça para baixo, outros assassinados com lanças em terras inóspitas. Um, nós chegamos à conclusão de que, então, se um discípulo que era profundamente judaico, portanto, que cresceu na religião judaica e acreditava ser o meio da sua salvação, aparece um homem, esse homem protagoniza milagres, esse homem cumpre milagres, esse homem ressuscita, naturalmente que a pessoa que testemunhar isso irá aderir àquilo que esse homem milagreiro proclamará. Uma vez que Cristo já não estava na Terra e os judeus foram confrontados com esta realidade, obrigados muitas das vezes a mentir, como nós encontramos no Atos dos Apóstolos pelos judeus, forçados a mentir, ahm, perante uma situação de morte, perante uma ameaça de morte, e tendo eles sido testemunhas oculares, se os milagres fossem falsos, não teriam simplesmente negado a existência destes milagres, não teriam simplesmente rejeitado toda uma pseudo-falsa, peço desculpa, uma pseudo-narrativa de um homem das terras de Israel que realizou vários milagres? Não seria mais sensato e razoável que as pessoas fizessem isso? Até porque nós vemos que no próprio no Novo Testamento nós reparamos que o povo, os judeus, era um povo desconfiado, de tal forma que pediram diversas vezes a Nosso Senhor que mostrasse milagres. Realiza um sinal, diziam muitas vezes. O que significa que não eram pessoas crédulas. Eles eram pessoas exigentes para que pudessem confiar em Cristo. E mesmo tendo Cristo realizado uma série de milagres, ainda houve gente a duvidar. Portanto, se nós temos estes dados, o que é que levou então estes judeus, primeiro, a converter-se a uma nova proposta, que não é uma nova, é simplesmente o complemento do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas de forma renovada? O que é que levou este grupo particular de homens a seguir a Cristo, a seguir o cristianismo, enquanto que outros judeus permaneceram no judaísmo, que já era um judaísmo obsoleto e ultrapassado e que ainda hoje não faz sentido existir porque um, o povo judeu já fez o seu papel no Antigo Testamento. O que é que levou estas pessoas a continuar na fé em Cristo, garantindo que estes milagres tinham acontecido? Seria muito mais fácil rejeitarem tudo o que viram, negarem o que viram, ou simplesmente dizerem não, isto foi tudo uma falsificação, foi tudo uma criação fraudulenta, portanto, nós negamos de imediato a existência dos milagres que Cristo fez. E nós sabemos que as pessoas às vezes vêm com esta conversa de que o que está escrito nos Evangelhos é muito distante da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando não é verdade. Nós sabemos, por exemplo, da, aqui nas palavras de São Justino, do primeiro século depois de Cristo, portanto, com uma proximidade cronológica bastante grande relativamente a Nosso Senhor, se considerarmos que Nosso Senhor morreu aos 33 anos e que a distância para o primeiro século, aliás, e que ainda está dentro do primeiro século, portanto, a distância poderá ser de cerca de 70 ou mais anos. Agora não me recordo exatamente quando é que São Justino morreu, mas estará muito próximo do que testemunhas oculares terão visto. Disse, já nesta altura, não há uma raça de homens bárbaros gregos ou de qualquer outro lugar que não estejam a invocar o nome de Jesus Cristo. Portanto, se isto foi proferido um século depois de Cristo, então sabemos que a proximidade cronológica dos milagres feitos por Nosso Senhor Jesus Cristo e
Hum, a escrita do Evangelho é bastante próxima. Alguns apontam para de 30 anos, outros apontam para 70 anos, mas tanto num caso como no outro, sabemos que as testemunhas oculares, ainda, das duas uma, por um lado, que escreveram o Evangelho viram o que aconteceu, e que, por outro lado, houve recolha de testemunhos de primeira geração daquilo que aconteceu. Portanto, os factos estavam muito próximos, o que dificilmente levaria a uma falsificação destes. Aqui, como estávamos a dizer, pois há outra questão que é, de facto, se este homem conseguiu atrair para si uma série de pessoas que estavam enraizadas numa outra fé e numa outra tradição, é porque esteve que ser altamente persuasivo, além do seu, do seu caráter de amor fervente pelo homem e pela humanidade, mas algo e da sua sabedoria incomparável na história da humanidade, teria que haver algo que excedesse essas imanentes virtudes, essas notáveis virtudes de Cristo, que seria a sua própria divindade, que também se manifestou muito nos milagres. Portanto, para Nosso Senhor se declarar a si mesmo, se declarasse a si mesmo Deus, e as pessoas continuarem a segui-lo, é porque teve, evidentemente, que demonstrar essa sua divindade. De contrário, seria abandonado por aqueles que o seguiam. E esta passagem do S.C. Lewis no livro O Cristianismo Puro e Simples demonstra exatamente isso. Este homem afirmou categoricamente perdoar os pecados, que era algo que só poderia ser feito por Deus, que sempre existiu, que voltaria para julgar o mundo, um, e que, sem dúvida nenhuma, no entendimento humano, foram as palavras mais chocantes alguma vez ditas por um homem, até hoje, e que criaram, evidentemente, este antes e depois da humanidade, que foi o apostolado, a vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo, que poderia ter, de facto, e poderia não, chocou muitos judeus na época, e isso é evidente a partir do momento que lemos as Escrituras, quando, por exemplo, está descrito que as pessoas admiraram-se com as obras de Jesus, ou que nunca ouviram palavras de tamanha sabedoria, associando já a profetas, desde Elias, depois de João Batista. Portanto, de facto, foi alguém que criou esse impacto, mas esse impacto teria que ser amparado também pelos sinais e pelos milagres que demonstrou fazer. E só isso justificaria, ah, entre os maiores, evidentemente, a ressurreição, e só isso justificaria a fidelidade devota dos discípulos que o seguiram, que depois se multiplicaram. E agora vamos dar aqui só pequenos vamos dar aqui alguns exemplos, uns pequenos exemplos dos milagres. Vamos começar por um milagre que é muito amado pelos católicos, são os milagres eucarísticos. E como o nome indica, milagre eucarístico remete para milagres que ocorrem durante a Eucaristia, sendo que um deles está um dos milagres eucarísticos, ou melhor, o milagre eucarístico que vive mais no imaginário do católico é o milagre da hóstia consagrada que sangra. Sangra como se fosse o próprio Cristo a sangrar, uma vez que a hóstia consagrada é o corpo de Cristo. Conforme Nosso Senhor proferiu em João 6,55: a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeira bebida, remetendo-se à sagrada Eucaristia. Um, Nós temos aqui em Portugal o exemplo do milagre da hóstia de Santarém, que é amplamente conhecido mundialmente. Portanto, um dos exemplos mais marcantes dos últimos anos foi o milagre eucarístico Legnica, em 2013. Uma hóstia caiu e a prática comum é que se coloca a hóstia num recipiente de água. E nessa hóstia começaram a aparecer manchas vermelhas,
o bispo de Legnica, que é na Polónia, o Stefan Chigi, ordenou a criação de uma comissão, que é, assim, é exatamente assim que acontece, para que não existam precipitações na avaliação do hipotético milagre, e o Departamento de Medicina Legal analisou as manchas e concluiu que se tratava de sangue do músculo cardíaco que estava em estado de agonia. E nós sabemos que Nosso Senhor Jesus Cristo estava em estado de agonia na sua crucificação, sendo que é é-nos possível afirmar que o sangue que caía, ou o sangue que escorria, ou que apareceu nesta hóstia, era o próprio sangue de Cristo, uma vez que a hóstia é o próprio corpo de Cristo. E como este milagre eucarístico, existem muitos mais, inclusive aquele de Santarém já citado. E são milagres que, como eu disse, são minuciosamente analisados por uma equipa médica, por laboratório, com extensos relatórios elaborados que chegam, aos responsáveis da Santa Igreja, são analisados e depois reconhecidos como milagres ou não. Portanto, nunca a comunidade científica conseguiu explicar esta realidade, uma vez que a ciência trata das questões, como nós falámos no início, das questões materiais, não tendo necessariamente que ser uma ciência ateia ou materialista. Ahm, Portanto, isto é um exemplo claro de como ahm, o sobrenatural se manifesta e os instrumentos materiais de que a humanidade dispõe não são suficientes para apurar essa verdade, essa realidade. Portanto, o sobrenatural existe na humanidade, existe na história da humanidade, foi testemunhado por milhares de pessoas ao longo de toda a humanidade e seria, digamos que, irresponsável até do ponto de vista intelectual rejeitar tudo o que fosse sobrenatural apenas para nos mantermos leais à nossa percepção materialista do mundo. Outro exemplo de um milagre muito popular são os estigmas de São Padre Pio. O Padre Pio, que foi um grande santo, talvez o santo do século XX, reconhecido como santo do século XX, um, italiano, nascido em Pietrelcina, que se notabilizou em San Giovanni Rotondo, onde ainda hoje está o seu corpo incorrupto, portanto, um corpo que não se degradou biologicamente com o passar dos tempos, e que desde criança que tinha aparições e contacto com seres sobrenaturais, desde o Nosso Senhor, desde da Virgem Maria segurando o menino, ao seu anjo da guarda, pelo que a sua vocação como sacerdote já estava identificada há muito tempo, desde criança. E o milagre mais associado a São Padre Pio, entre muitos outros, nós sabemos que existem diversos relatos da bilocação de São Padre Pio, portanto, dele conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo, do seu perfume misterioso que muitas das vezes invade o cotidiano dos seus devotos, dos seus seguidores, um, diversos milagres de cura feitos a doentes na sua época, mas o maior milagre é, aqui como vem nas mãos, para quem não conhece o Padre Pio, é o milagre dos seus estigmas. Os estigmas que surgiram nas suas mãos, gotejando sangue, derramando sangue durante a Eucaristia. Que ocorreu numa Eucaristia. Ele próprio diz que Cristo manifestava-se a ele e transmitia que sofria e desejava associar ao Padre Pio a sua paixão e convidou a solidarizar-se com as suas dores e meditando-as, e ao mesmo tempo ocupar-se com a salvação dos irmãos, que depois sentiu-se cheio de compaixão pelas obras de Deus e perguntou-lhe o que é que havia de fazer. E ouviu a voz, associo-te à minha paixão. E a seguir desapareceu em visão, caiu sobre si e quando recuperou a consciência, identificou estes sinais nas mãos, dos quais gotejavam sangue, que antes não tinha. Este milagre foi muito contestado, inclusivamente na época, por membros da própria Igreja,
que alguns deles que acusavam o Padre Pio de ser, de estar a promover uma fraude, de que o próprio Padre Pio terá feito essas feridas em si mesmo. Um, Portanto, isto foi comum na época, ao ponto de que, ao ponto dos seus sinais, das suas chagas, terem que ser analisadas médica e cientificamente. Notabilizou-se na época, por exemplo, um médico que se tornou muito amigo do Padre Pio, que fez uma operação à hérnia mais tarde, o Dr. Giorgio Festa, que elaborou diversos relatórios comprovando a causa sobrenatural das chagas. Um, não foi o único, houve vários médicos que tentaram desacreditar os milagres do Padre Pio e que depois acabaram por se converter, porque ao analisarem os seus sinais percebiam que aquela causa era uma causa sobrenatural e o facto de estarem permanentemente a derramar sangue não tinham explicação aos olhos da ciência materialista. Tanto é que o Padre Pio também se tornou popular pelo facto de usar luvas que serviam exatamente para conter o derramamento de sangue que tinha a partir dos seus sinais. Por exemplo, vemos aqui que o Dom Rafael Carlo Rossi, que era bispo de Volterra, sentenciou, depois de um extenso relatório acerca das feridas, dos estigmas do Padre Pio, dizendo que os estigmas não só são reais, mas afetam uma personalidade equilibrada psicologicamente e espiritualmente. Ou seja, fazem sofrer uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema psicológico ou espiritual que lhe possa ser imputado. O que com certeza me parece afirmar é que os estigmas em questão não são obra do diabo, nem um engano, portanto, um engano do Padre Pio, uma fraude ou uma arte de um malvado ou mal intencionado. E isto, se não me engano, pode ser suficiente para tranquilizar a Suprema Autoridade Eclesial diante do caso. Portanto, uh, estas feridas, estes estigmas de São Padre Pio, não só tiveram validação científica e médica do ponto de vista do ponto de vista sobrenatural, exatamente por eles reconhecerem que não dispunham de meios para comprovar a origem dos estigmas, pelo que os estigmas não têm uma causa natural, como foi escrito num dos relatórios, mas uma das coisas que ajuda a corroborar a fiabilidade dos estigmas é exatamente o resto da vida do Padre Pio, que se sabe ter sido uma vida santa, impoluta e com diversos milagres que podem ser acompanhados deste milagre dos estigmas. Portanto, de uma coerência de vida, de uma coerência de santidade, não há razão nenhuma para objetarmos a credibilidade deste milagre dos estigmas de São Padre Pio. E depois, para terminar, de um exemplo das aparições marianas, quero dizer que muito em breve teremos um vídeo acerca das provas das aparições de Fátima com o professor Bernardo Mota, que escreveu um livro subordinado a esse tema, sendo que nós aqui não vamos falar de Fátima, justamente por isso, aqui vamos falar do caso da Virgem de Guadalupe, que também é uma aparição revestida de evidências esmagadoras da sua, da sua natureza sobrenatural. Portanto, esta aparição que se deu no século XVI, Nossa Senhora apareceu a um modesto índio chamado Juan Diego, que jurara ao seu povo, à sua comunidade, à sua igreja, ter visto Nossa Senhora numa aparição perto da cidade do México. O Juan Diego foi desacreditado pelo arcebispo, deram-se mais aparições, até que, certo dia, na quarta aparição, Nossa Senhora exortou Juan a subir até ao Monte Tepacai, colheu rosas que floresciam no seu cume e guardou-as no manto. Portanto, por ordem de Nossa Senhora, Juan Diego colheu estas rosas que floresciam no alto do Monte Tepayac,
e guardou-as dentro do manto. Muito bem. Ora, o jovem, este Juan Diego, terá aberto o manto perante o arcebispo, onde aparecia esta imagem de Nossa Senhora impressa no tecido e que ainda hoje conservamos e que é muito venerada, sobretudo na América do Sul. E esta imagem foi muito cobiçada pela comunidade científica e estudada profundamente. Portanto, voltamos outra vez à mesma questão do início do vídeo. Todos estes eventos místicos, estes eventos sobrenaturais, passavam por um profundo escrutínio da ciência a pedido da própria Igreja. Portanto, era a própria Igreja que queria esclarecer em profundidade e com densidade os factos. E quando nós falamos de imagem, falamos desta imagem de Nossa Senhora que surgiu então nesse manto de forma milagrosa. Mas se este facto só por si já não era suficientemente prova de um milagre, existiram outros aspectos que foram comprovados séculos depois através dos avanços científicos. A imagem apresenta proporção áurea, que é um padrão que nós encontramos, é um padrão natural, naturalista que nós encontramos em toda a natureza, seja no ser humano, nos animais, nas plantas, na vegetação, e não existem sinais de pinceladas. Portanto, foi uma obra que nasceu como se fosse uma espécie de flash místico, surgiu simplesmente, não teve intervenção humana. Depois, os olhos de Nossa Senhora demonstravam características de olhos humanos, e isto foi verificado pelo oftalmologista peruano Dom Jorge Dossmann, e que os olhos, através de uma técnica, descobriram que nesses olhos, através de uma técnica de magnificação, conseguiu-se ver o reflexo de 13 indivíduos. Portanto, se nós, a partir do momento que sabemos que a obra não sofreu pinceladas e que os próprios olhos refletiam o reflexo de 13 indivíduos, que dúvidas há da, da intervenção sobrenatural sobre este manto? Depois o manto apresenta uma temperatura constante de 36 a 37 graus Celsius, que é exatamente a temperatura média, a média exata de uma pessoa viva, o que se verificou pela experiência do biofísico Dr. Philip Caliban, em 1979. Portanto, aqui uma série de, de trabalhos científicos que demonstravam elementos sobrenaturais presentes no manto da Virgem de Guadalupe. Só aqui já demos o exemplo de duas pessoas ligadas ao mundo científico, o Dr. José Donsman e o Dr. Philippe Caliban. Mas não ficou por aqui. Nós sabemos que dentro desta realidade ainda podemos acrescentar uma fabulosa melodia que foi encontrada no manto e que tem por si e em si uma aura celestial, mística, como se tivesse sido e que foi hum, enviada dos céus para a humanidade. E isso deveu-se ao trabalho de Fernando Ojeda, que o que é que ele fez? Reduziu a imagem proporcionalmente ao centro de um retângulo áureo. Identificou 46 estrelas em linhas verticais, 23 à esquerda, 23 à direita. E este estudioso considerou que cada estrela, de acordo com a sua posição, correspondia a uma nota musical. Foi então contratado um músico, e este músico, basicamente, desenhou musicalmente cada letra num caderno pautado, portanto, uma pauta musical, respeitando a posição das estrelas. E quando o trabalho foi produzido por um programa musical de computador, tivemos a possibilidade de escutar esta perfeita melodia. Essa melodia nós também fizemos questão de incluir, são 4 minutos, mas vamos ouvir um pouco para se ter uma ideia deste milagre que estamos aqui a descrever, que é francamente desconhecido, mesmo para as pessoas que conhecem a história e os milagres associados ao manto da Virgem de Guadalupe.
e peço desculpa interromper. eh, de facto, isto é uma melodia que comove as almas e percebe-se claramente a autoria celeste, a autoria celestial de, de algo que excede em muito a criatividade humana e a capacidade humana de produzir arte. E não, esta melodia não foi composta por um virtuoso compositor, por um virtuoso músico. Ela de facto foi este padrão de notas musicais de facto foi encontrado nesta melodia, neste manto, com cerca de 500 anos, numa altura até que esta musicalidade, que é uma musicalidade que, que em muito diverge daquilo que estamos habituados a ouvir, mas numa altura em que a música clássica nem sequer estava desenvolvida, eh, leva-nos a acreditar que, de facto, isto foi uma melodia derramada a partir dos coros celestes de Deus, dos coros angélicos, para fazer manifestar, como dissemos no primeiro slide, a bondade de Deus. O milagre é a manifestação da bondade de Deus e da glória de Deus. E por hoje é tudo, caríssimos. Deixamos mais uma vez uma lição para a vossa reflexão, para o vosso estudo, para a vossa interpretação. Hum, conforme prometemos, vamos. Vou parar a partilha. Vamos recomendar esta obra, uma obra que, graças a Deus, se tem popularizado e tem recebido um protagonismo notável pelo seu brilhantismo. É o chamado livro Deus, a Ciência e as Provas, de Michel Bolloré e Olivier Bonassis. É um livro de apologética por excelência, que aborda diversos assuntos relacionados à fé e de evidências fortíssimas que nos permitem concluir que o universo e a realidade material que conhecemos foi orquestrada por um Criador e é absolutamente apropriado para o tipo de estudo que estamos aqui a fazer neste nosso modesto curso de apologética e que, para vocês terem uma ideia, é um livro que aborda profundamente a questão científica, passando pelos argumentos filosóficos, transitando para as evidências arqueológicas, como por exemplo sobre arqueológicas e históricas, como por exemplo a fiabilidade do Novo Testamento, e tem um capítulo muito especial dedicado a Fátima, ao Milagre do Sol. É dos livros mais completos que eu me recordo de ler acerca de apologética com uma abordagem fresca, odierna e de fácil leitura para todos. Por aqui ficamos. Desejamos um dia feliz e abençoado para todos vós. Viva Cristo Rei, viva Portugal, viva a Associação Esquinas. Os interessados em pertencer à nossa associação, travar o bom combate, defender os valores da pátria, os nossos heróis, costumes, tradições e proclamar a sua fé e a sua lealdade a Cristo, pode enviar mensagem para as nossas páginas e para o e-mail que está colocado na descrição. Um forte abraço a todos, muito obrigado.